Olá, senhores, tudo bom? Meu nome é Paulo, sou professor de matemática e estamos com mais um vídeo da gamificação que eu estou criando para os meus alunos do oitavo ano lá do Colégio Tiradentes. E nesse vídeo de agora a gente vai falar sobre os quadriláteros, polígonos de quatro lados, certo? Então a gente vai falar dos quadriláteros e para começar a gente vai definir alguns elementos assim como a gente fez com os triângulos, certo? Ele possui os mesmos elementos do triângulo, ele possui os vértices, certo? Que seria, neste caso aqui, seria o A, o B, o C e o D. Ele tem os lados, que seria o AB, o BC, o CD e o DA. Ok? Ele possui os ângulos internos, que nesse caso aqui são as letras maiúsculas com o chapeuzinho, o A, o B, o C e o D, certo? Vou colocar aqui em cima que eu estou ficando um pouco sem espaço, os ângulos externos, que no nosso caso é a mesma letra com o chapeuzinho, só que com um tracinho, seria o A, o B, o C e o D. E como eu falo, os ângulos externos nada mais é um prolongamento do lado, a gente tem que prolongar o lado, um dos lados do quadrilátero, a gente tem que aumentar e fazer o ângulo a partir desse prolongamento com o outro lado do quadrilátero. Só que aqui nos quadriláteros sempre tem um elemento a mais que não tinha nos triângulos, que são as diagonais. Ok? As diagonais aqui são segmentos de retas formados por vértices não consecutivos. O que são vértices consecutivos? É aqueles que vêm depois. Tipo, eu tenho o A, o consecutivo dele é o B, ou o consecutivo dele é o D. Porque quando eu faço AB, eu tenho um lado do quadrado. Quando eu faço AD, eu tenho outro lado do quadrado. Agora, quando eu faço AC, eles não são lados do quadrado, ele é uma diagonal. E outra diagonal que o quadrado tem é a DB. Ok? Então, esses são os elementos básicos dos quadriláteros. Vamos continuar. Aqui eu vou falar sobre a soma dos ângulos internos, ok? De um quadrilátero. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, como eu disse, a gente fez a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? Lá no material tem aquela comprovação que eu disse para vocês darem uma olhada, tentarem fazer. Mas como é que a gente faz os próximos polígonos? É dividindo esses polígonos em triângulos, e esses triângulos não podem ser concorrentes. Quando eu falo que não podem ser concorrentes, eles não podem ter um ponto em comum. Eles não podem ter um ponto de encontro entre eles. Eles têm que ser totalmente separados, como aqui na figura. Eu vou ter esse triângulo aqui que eu estou pintando de azul, certo? E eu tenho esse triângulo aqui que eu estou pintando de vermelho. Se vocês observarem, eu tenho um quadrilátero, eu passei a diagonal, o que é que eu formei? Eu formei dois triângulos não concorrentes. Olha, o triângulo ABD, que é vermelho, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus, a gente já tinha visto. O triângulo BCD, que é o azul, também tem 180 graus. Mas esses dois triângulos, ele formam o quadrilátero. Logo, o quadrilátero ABCD terá como soma dos ângulos internos 360 graus. Todos os quadriláteros, né, côncavos,
Eu não estou muito ligado nos convexos, mas os côncavos, eles possuem a soma dos ângulos internos igual a 360 graus, ok? Deixa eu pegar aqui a minha colinha, que eu fiz aqui o esquema do que eu ia falar. Ah, tá aqui. Eu fiz o esquema do que eu ia falar. Depois disso, a gente precisa ver as classificações, certo? As classificações dos quadriláteros. E aqui eu vou sair do quadro e vou passar para a apostila lá, porque está bem definidozinho, a gente pode olhar e entender melhor. Ele diz: o retângulo é um quadrilátero com todos os ângulos retos. Então, no retângulo eu vou ter todos os ângulos retos. Ok? O que são ângulos retos? A gente já falou em ângulos, são ângulos de 90 graus. Se você puder olhar a figura, você tem ângulo de 90 aqui, aqui, aqui e aqui. Os lados opostos de um retângulo são paralelos e possuem o mesmo comprimento. Então ele está dizendo que o lado DC e o lado AB, que são lados opostos, um está em cima e o outro está embaixo, eles são paralelos. Logo, se eles são paralelos, a distância deles é sempre a mesma. É por isso que o lado AD e o lado CB têm o mesmo comprimento. Mas eles também são paralelos. Logo, aqueles dois que eu falei anteriormente também vão ter o mesmo comprimento. Ok? Além disso, as diagonais do retângulo possuem o mesmo comprimento. As diagonais também vão possuir a mesma distância. E se encontram no ponto médio em comum. Quer dizer, quando as duas diagonais se encontram, elas se encontram no ponto médio do segmento. Tipo, quando eu pego o segmento AC, o ponto médio dela é por onde passa a diagonal PD. Ok? É muito interessante. Agora vamos para ver os quadrados. Os quadrados são retângulos. Por quê? Porque ele tem todas as propriedades que o retângulo falou. Tem seus lados paralelos, os seus lados têm comprimento igual e todos os ângulos são de 90 graus, certo? Agora, como a diferença é que realmente todos os lados têm o mesmo comprimento, não só os lados paralelos, mas todos os lados do quadrado têm o mesmo comprimento. Essa é a diferença dele para o retângulo. Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Vamos para os paralelogramas. É um quadrilátero com lados opostos paralelos, então tem as mesmas características do retângulo e do quadrado. Os lados opostos possuem o mesmo comprimento, certo? Então eles têm o mesmo comprimento, têm a mesma característica do retângulo e do quadrado. E os dois ângulos opostos a qualquer possuem a mesma medida. Então, qual é a diferença? É que ele não tem ângulos retos, certo? Embora as diagonais do paralelogramo possam ter comprimentos diferentes, elas se encontram no ponto médio. É outra característica que tem no retângulo que tem no paralelogramo. Mas eu não tenho ângulos de 90 graus. E o ângulo D e o ângulo B, eles são iguais, eles são opostos. E o ângulo A e o ângulo C, eles também são iguais, porque são opostos. Então essa diagonal aqui é maior e essa diagonal aqui é menor, mas elas vão se encontrar no ponto médio. Então, sempre absorva essas peculiaridades, essas coisinhas mínimas, porque é por aí que as questões passam, ok? Em um quadrilátero, com um par de lados opostos, paralelos, na figura a seguir vemos um trapézio com lado AB. O que é que ele está dizendo? Que só as bases, que a gente chama de base maior e base menor, elas são paralelas, que seria o lado AB e o lado DC. O lado AD e o lado CB, eles um dia vão se encontrar. Se a gente prolongar, eles se cortam. Eles se tocam, ok? Então, ele só tem um par de lados opostos paralelos. Os outros não são. Esse é o trapézio. Então, essa é a única característica dele, ok? Tá vendo que eu não falei nada das diagonais, nada dos ângulos, eu não tenho nada que eu possa falar. A não ser dos trapézios que vão aparecer depois, que é o trapézio isósceles, que ele tem os dois lados que não são paralelos com a mesma medida, ok? E com angulação, se um tá aqui, o outro tá aqui e a medida é igual,
e a angulação também é parecida, ok? Só que pro lado contrário. O losango é um quadrado com 4 lados de mesmo comprimento. Então é parecido com um quadrado, 4 lados iguais. Em um losango, 2 lados opostos são paralelos. Então ele está dizendo aqui, ó, que DC, o lado DC e o lado AB são paralelos. O lado BC e o lado AD são paralelos. Então é bem parecido com um quadrado. Dois ângulos opostos quaisquer tem um losango possuem a mesma medida. Quer dizer, o ângulo D e o ângulo B possuem a mesma medida. O ângulo A e o ângulo C também vão possuir a mesma medida. As diagonais do losango são perpendiculares e se encontram no ponto médio. Essa que é a diferença do losango. É que quando a gente traça as diagonais, elas são retas perpendiculares, são segmentos perpendiculares, formando ângulos de 90 graus. Ok? É uma peculiaridade muito interessante. E a gente tem o perímetro, ok? O perímetro, todo mundo já sabe, foi visto por vocês no 7º ano, no 6º ano. É a soma de todos os lados. Isso também serve para o triângulo. No conteúdo não estava lá, estava aqui nos quadriláteros, mas também serve para o triângulo. Ok? Então vamos continuar agora aqui no quadro branco da gente, que a gente tem algumas questões para resolver. Olha só. Deem pause. Tentem responder vocês, certo? E depois a gente vai resolver. Então, dá um pause. Então bora começar. Numa folha quadrada de papel de 30 centímetros de lado, quer dizer que essa folha aqui tem 30 centímetros de lado, branca de um lado e cinza do outro, marcou-se um quadrado ABC, quadrado ABCD, ok? Em linhas pontilhadas, como na figura 1. Então, essa aqui é o que a gente tem. A folha foi dobrada ao longo das linhas pontilhadas. E o resultado está na figura 2. Quando foi dobrada, encontrou isto aqui. Ok? Onde a parte cinza é um quadrado com 12 centímetros de lado. Qual o comprimento do P até o A? Do vértice P até o ponto A. Vamos lá. Primeiro, eu vou chamar isso aqui de X. E isso aqui de Y. Ok? Como todos os triângulos que ele formou têm a mesma diagonal, então isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é x, isso aqui é y. O que é que eu tenho? Eu tenho que quando eu tenho x mais y, eu tenho o lado do quadrado grande, que vale quanto? 30. É 30 centímetros, tá aqui, ó. É o lado do papel. E toda vez que eu dobro, eu vou pegar o menor, que é y, e vou encontrar com o maior, que é x. Certo? Me dando o lado, é o que sobra. A diferença é o que sobra, que é o lado do quadradinho. Então, eu estou dizendo que eu tenho x menos y é igual a 12. Eita, galera! O que é que a gente acabou de encontrar? Um sistema. O último conteúdo da gente. Né? O último conteúdo do mês passado, né? Porque a gente já viu conceitos básicos, geometria, a gente viu ângulos e triângulos. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu gosto muito do método da adição. Então, como eu já tenho duas incógnitas iguais com sinais contrários, eu vou ter isso aqui, é 2x igual a 42. X é igual a 42 dividido por 2, isso aqui vai dar 21. Olha, x é 21. E x é a distância de P até A. Então, a distância de P até A é 21 centímetros. Logo, y é quanto? Y é quanto? Olha, se a soma dá 30 e eu já tenho 21, y é 9 centímetros. Ok? Acabou a conta. Não é difícil, é a gente prestar atenção no que ele está falando, certo? É a gente utilizar o que ele está dizendo. Vamos para a próxima. Márcia cortou
uma tira retangular de 2 centímetros de largura de cada um dos 4 lados de uma folha de papel, medindo 12 por 20 centímetros. Qual é o perímetro do pedaço que sobrou? Olha só, eu tenho aqui um retângulo, que é a folha, certo? Deixa eu ver se o programa reconhece o retângulo e fecha. Pronto. Tá aqui a folha. Isso aqui é 20, isso aqui é 12. Ok? Aí daqui eu vou tirar 2 centímetros. Pior que ele vai sempre fazer isso. Deixa eu pegar o tacô para ver se ele não vai fazer isso. Ó. Ele vai estar sempre fazendo. Então eu vou pontilhar. Pegou aqui, tirou 2 centímetros. Pegou aqui dos 20, também tirou 2 centímetros. Então desses 20, tanto em cima quanto embaixo, que é 20, né? Ele tirou 2 centímetros. Então a gente ficou com quanto? Tirou 2 e 2, 4. A gente ficou com 16 centímetros. Só que ela tirou assim também, ó. 2 centímetros. E 2 centímetros. O que era 12, tirou 4, ficou quanto? 8. Ficou 8 centímetros. Então agora os lados desse quadrado aqui seria 8, 8, 16, 16. Então o meu perímetro é 2 vezes 16, mais 2 vezes 8. Eu vou ter 32 mais 16. O que é que eu vou ter aqui? 48. O meu novo perímetro. Não é difícil, né? É tranquilo. É só fazer o que é que ele manda. Faz o que ele manda e que a gente descobre o que ele quer. Vamos para a próxima. Ó, juntando sem sobreposição 4 ladrilhos retangulares de 10 por 45, ele está dizendo que isso aqui é 10. E isso tudo aqui, ó, isso tudo é 45. Ok? Em um ladrilho de 20 centímetros, quer dizer que esse ladrilho aqui tem 20 centímetros. O ângulo vai ficar ruim. Deixa eu ver o verde. Pronto, o verde fica um pouquinho melhor. É 20 centímetros esse tamanho aqui. Rodrigo montou a figura abaixo, então ele montou essa figura. Com a caneta de ponta mais grossa, ele traçou o contorno da figura. Qual o comprimento do contorno? O que é que ele está pedindo? Do que é que ele está falando? Está falando de perímetro, que é a soma de todos os lados. Olha, esses lados grandes aqui eu tenho 45, 45, 45 e 45. Esses lados pequenos também eu tenho 10, 10, 10 e 10. O que me falta? Só falta esse pedaço aqui, ó. Esses pedacinhos aqui. Mas a gente tem como calcular ele. Olha, se isso aqui é 20 e isso aqui é 10, falta quanto para chegar ao total, que é 45? Então eu vou ter, chamar isso aqui de x, certo? Eu vou ter que x mais 20 mais 10 é igual a 45. Eu tenho que x é igual a 45 menos 30. Eu tenho que x é igual a 15. Então, cada pedacinho desse vale 15. Então, o que é que a gente tem? A gente tem 4 vezes 10, mais 4 vezes 45, mais 4 vezes 15. 16 não, Pablo. 15. Então, aqui vai dar 40. Aqui vai dar 90 mais 90, 180. E aqui vai dar 60. Então, qual é o perímetro? 280. Não é uma questão difícil, é uma questão fácil de se resolver. Essa era a última. A gente vai ficando por aqui. Se tiver dúvida, revejam o vídeo, me perguntem, certo? Que eu posso tentar tirar as dúvidas de vocês. Mas fica com Deus. Até a próxima. Curte, se inscreve, certo? Deixa um comentário. E tchau, tchau.